Oi, Pri, tudo bem? Boa noite, Andréia, Benita. Um prazer tê-las aí na sala. Estou aguardando a Márcia entrar. Oi, Carlos, tudo bom? A Márcia entrou, já vou chamar a Márcia. Márcia, não tô vendo você aqui, Márcia. Você não tá aparecendo pra mim ainda. Tudo bom, Carlos? Graças a Deus, tudo bem por aqui. Oi, Karina. Boa noite. Márcia, eu não tô te vendo. Solicita sua entrada, Márcia, porque assim eu já te aceito e a gente começa. Aê. Boa noite, Maiara. Tudo bem, Maiara? Saudades. Tô aguardando a Márcia entrar. Lilian. Oi, Lilian, querida. Oi, Márcia. Tudo bem? Bem, Enquanto você não entra, eu tô fazendo aqui, ó, matando as minhas saudades aqui, povo. A Bruna. Oi, Bruna. Tudo bom com você? eu estava tentando entrar, você não me via. Ah, eu não tava vendo, né? Então, gente, a gente está aqui hoje novamente, eu e a Márcia. A Márcia, todo mundo sabe, é psicóloga, é consteladora familiar, né? E sistêmica, né? E hoje a gente voltou, vai tocar no assunto novamente, porque tiveram algumas dúvidas importantes na semana passada e a gente não conseguiu sanar a dúvida de todo mundo, né? O Instagram a gente só tem uma hora aqui ao vivo. Então eu vou fazer uma abertura rapidinho e aí a gente já vai começar com as perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas que a gente responde. Eu só queria que vocês fizessem as perguntas não direto aqui nos comentários, e sim nessa caixinha aí onde parece um baralho com ponto de interrogação. Vocês clicam aí eu vou vendo as perguntas que vão entrando e a gente vai respondendo. De acordo? Tudo bem aí? Então, bom, eu acho assim, a semana passada algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, Márcia, referente a algumas coisas assim, pessoas que não entendem absolutamente nada de constelação, Uhum. que não sabem nem o que é, né? E ficou algumas dúvidas. Pessoas falaram que ficou meio confuso e tal, mas não é que ficou confuso. Para gente que conhece, para quem já conhece, participou, entendeu o que a gente estava falando. Mas para quem nunca ouviu falar, realmente fica uma coisa estranha. Falar, o que que é isso, né? Então, na verdade, é assim. Vou falar da constelação, existem vários tipos de constelação, como a Márcia mesmo falou. A gente pode constelar empresa, animal, né? O mais comum é constelar família, né? Então, quando a gente vem ao mundo, na verdade, a gente traz traços, né? Lá de trás dos nossos ancestrais. Então, os patrimônios genéticos que a gente chama, os esquemas comportamentais, as crenças, tudo de um sistema familiar. Então, imagina que a família, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei a semana passada, é como se fosse um lago. Sabe quando você tem um lago de águas calmas, e aí você joga uma pedra e vai fazendo aquelas ondinhas, e fica infinito aquilo. Então, é como se fosse um sistema familiar começando e reverberando essa água. É isso, né, Márcia? Não estou falando besteira não, né? Sim. Vai reverberando. E isso através de energia, de padrões de comportamento. Então, a gente vai carregando traços dos nossos antepassados, da nossa família, e muitas vezes nos atrapalha diante da nossa vida no momento presente. Então, o que a constelação faz? Ela vai buscar, né, esses padrões aí, o que ficou registrado e que está registrado de forma negativa para a gente, e tenta trabalhar isso, né? Como que ela faz isso? Através de um método onde as pessoas, elas são posicionadas em espaços representando esse sistema, seja o sistema familiar, empresarial, seja lá o sistema que a gente está trabalhando, e essas pessoas são intuídas através desses antepassados, ancestrais. Certo, Márcia? Aprendi direitinho? Com certeza. Eu estou falando pela experiência que eu passei, sendo Uhum. constelada, e pelo curso que eu fiz, né, para trabalhar com algumas técnicas da constelação familiar. Então, na verdade, é isso. Para quem é leigo, não está entendendo, e aí a gente vai trabalhar alguns aspectos referência a isso.
Ainda não entrou nenhuma pergunta aí pra gente, né? Oi, Thalita. Então, eu gostaria que, se a Márcia quiser começar com algumas perguntas que já foram feitas para a gente semana passada, e aí a gente já começa respondendo essas perguntas da semana passada e eu vou ficando atenta aqui nas perguntas que vão entrando. E aí eu já vou passando e a gente vai respondendo. Pode ser assim, Márcia, essa dinâmica? Pode. Então tá bom. Então, você quer falar alguma coisa antes de começar a responder, Márcia? Só complementando esse exemplo que você deu da água, do lago, que é isso mesmo. E aí, assim, é o sistema. Só que o sistema pode ficar emaranhado. Ah, entendi. Então aqui tá tudo bonito, né? Tá reverberando, linda a água, né? Uhum. Então vamos pensar no emaranhamento o seguinte, eu pego um novelo de lã, pego a ponta e começo a soltar a linha, né? Sim. Vou soltando em cima. E aí depois, para eu pegar aquela ponta, vai ficar tudo emaranhado. É o embaralhado que a gente fala, né? Então, o sistema vai se misturando, e aí a constelação vai aonde? Lá na ponta, onde iniciou esse emaranhamento. Por isso que a gente vai para os antepassados. É como fosse... Então, enquanto está reverberando bonito, bem, né? Ah, sim. É como se a gente fosse tirando as amarras, tirando os nós que existem no novelo de lã, né? Até chegar no momento presente, né? Não, nós vamos no passado. Ah, é verdade. Não, o momento presente que eu estou dizendo, assim, para resolver o problema que a pessoa está apresentando naquele momento. Então, vai ser... Quanto mais para trás você for, pode ser importante para a pessoa para tirar esse emaranhamento que você está falando, né? Porque eu vou lá na ponta onde iniciou esse emaranhamento, esse sintoma, essa situação que está atual agora. Entendi. Tá. Então, vamos lá. Começando de uma pergunta que veio também a semana passada e não deu tempo da gente responder, o que é ser um representante? Quando a gente fala assim, pega um representante, o que faz esse representante? Quem é ele e o que ele faz? Então, o representante, ele é tão importante quanto todas as pessoas que estão ali assistindo a constelação. Uhum. O representante, ele vai representar alguém ou algo daquele sistema que está sendo trabalhado. Uhum. Então, o representante, ele pode saber quem ele está representando, como ele também não precisa saber. Ah, que é o que a gente chama de constelação aberta ou fechada. Exato. Tá, e aí, aberta, já está falando, aberto. Eu vou falar para as pessoas que estão lá, olha, hoje quem está constelando é a Maria, e a Maria vai constelar a depressão. A Maria vai escolher agora um representante para ela. A Maria vai escolher um representante para a depressão. Então, esse é o aberto. Entendi. Então, assim, as pessoas, vamos ver se eu estou entendendo, as pessoas que estão participando do processo, na constelação aberta, a gente fica sabendo o que é o problema que a pessoa está querendo constelar, e cada personagem, ela sabe quem é. Então, vamos supor assim, eu escolho essa pessoa X que vai representar meu pai. Essa minha mãe, essa pessoa vai representar a minha depressão e essa pessoa vai ser eu. É isso? Sim, Tá, entendi. E aí, conforme for o andamento da constelação, vão precisando de outros representantes. A fechada tem duas formas. Eu posso chegar, todo mundo sabe que é a Maria que vai ser constelada, mas ninguém sabe o que ela vai constelar. Ela só vai dizer, eu vou mostrar para ela quem ela vai escolher. Aí eu mostro para ela que um vai ser ela, o dois a depressão, e ela só vai apontar, aquele é um e aquele é dois. Entendi. A pessoa não sabe. Entendi. Como também pode ser feito assim, Maria veio constelar a depressão e ela não vai escolher ninguém. Eu posso chegar para as pessoas e falar, quem quer ser o número 1? Quem sente que deve ser o número 1? E uma pessoa pode falar, eu. Que legal. Então, existem 3 formas de fazer, na verdade. A fechada de 2 formas. E muitas vezes, o constelado não precisa saber. Com o transcorrer da constelação, ele
a pessoa que está sendo constelada também vai perceber quem são os representantes. E muitas vezes, nem o constelado precisa saber quem está representando o quê. É muito legal isso, né? Deixa eu falar oi aqui, boa noite, pessoal. Minha tia, agora lá de Curitiba, entrou. Oi, tia, tudo bem? Oh, que legal! Curitiba, né? Tem Curitiba, tem Argentina já aí na sala. Nossa, tem pessoal de que outros bacana! estados. Tem pessoal de outros estados. Estamos, tá bem aí, tá bem. Então, assim, Estou gostando. Voltando aqui na questão dos representantes, o que a gente percebe, eu participando de algumas constelações e conversando com algumas pessoas que já foram representantes, é que é uma coisa assim muito louca, né? Porque a gente sente, né? A emoção e a vibração, às vezes, principalmente na fechada, é mais interessante na fechada, que às vezes você está vivendo algo daquela pessoa que você nunca viu na sua vida, que você não sabe o que é que ela está trabalhando, e quando fala, você no final, né, que acaba divulgando quem você está representando, a gente fica meio que em choque, né? Porque você fala assim, você chora, você tem vontade de chorar, você tem vontade de rir, vai depender da emoção que está lá naquele sistema, né? É bem interessante isso. Eu vou até contar que uma vez eu estava assistindo uma constelação e eu comecei a passar mal. Eu não conseguia respirar. E aí o constelador então falou para mim, entra. Eu entrei, eu fazia aquele som de... Eu não sentia o ar entrando, eu fiquei até apavorada. Eu falei, não entra. Eu sabia que eu estava respirando, mas assim, eu sabia que eu não estava respirando. E aí, depois eu soube que eu estava representando o pai da menina constelada que tinha morrido de efizema pulmonar. Então, e como é que pode isso, né? Isso é muito louco, né? Mais um oi aqui, ó, do Acácio de Goiás, amigo da Bruna. Mandou mandar um alô para a Terra do Pequi. Eu preciso conhecer a Terra do Pequi, que eu ainda não conheço. O pessoal tá Pequi é muito bom. Participando, viu? O Arthur também, a Vera, beijo para vocês. Legal, então, e isso na constelação é uma coisa bem interessante, né? Porque das vezes que eu participei, eu fiquei muito impressionada com o que acontece ao vivo e a cores lá, né? Que você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode? E eu presenciei também uma constelação, que é até importante a gente falar aqui, que você também trabalha com a parte online, né? Você também constela online, né? E eu participei de uma que você fez uma menina lá nos Estados Unidos e ela escolheu o representante. E é interessante que eu tinha ido pela primeira vez assistir uma constelação sua e ela me convidou para participar, né? E eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, o que eu ia fazer, eu sei que aconteceu a coisa, né? Falei, meu, como é que pode? A menina tá lá nos Estados Unidos, nunca viu minha cara, né? E de repente, a gente participa de uma situação, vivencia aquilo ali com uma emoção profunda. É muito interessante. Como é que é explicado isso, Márcia? Se de repente... Então, porque não existe o tempo... porque não existe o tempo e espaço... E a física quântica, de novo, na física quântica não existe tempo e espaço, não existe separação de nada, não existe presente, passado e futuro. Está tudo aqui. E a física quântica fala, nós vamos ver, sentir, enxergar até onde vai o nosso conhecimento. Entendi. Aí entra isso, quando a pessoa... Porque assim, existe o comando, né? O comando mental, a fala, isso é muito importante. Então, naquele momento é feito um comando de que vai ser aberto aquele sistema para aquele tema. Então, se cria um campo para isso. Entendi. E aí, aquele tema, aquele sistema, ele abre e o sistema tem vida, né? Ele vai abrir o que ele acha que é necessário. E ele vai caminhar para onde ele acha que é necessário. Tem a ver, eu não sei se você conhece, também se você não conhece, fala, não vou falar sobre isso, eu não sei. Mas a física quântica é o que fala que existem várias dimensões para o mesmo ser, é isso? Que existe o mesmo de nós em outras dimensões, isso é muito louco, né? Eu estava vendo alguns sobre isso. Se você for ver, tem um que é bem básico, que é Quem Somos Nós, que mostra isso, que se você for ver, nós ficamos
quando faz essas representações, tudo está tão presente, está tudo tão ali, que parece que não existe barreiras mesmo. Porque nós, como nós abrimos naquele momento, esse campo mental também, nós entramos. Esse Quem Somos Tem Nós pessoas é que um às livro vezes ou não é um sentem filme? nada. É um documentário. Tem você encontra, acho que no YouTube. Porque É um documentário. eu tô assistindo uma série chamada This Is Us, Somos Nós. E mostra a história de uma única família e vai mostrando o tempo todo, assim, eles desde do passado, mas não no passado outra vida, naquela vida mesmo, as pessoas, né, e vão mostrando os lances toda hora, então toda hora vai para passado, futuro, presente, passado, futuro, presente. E aí eu tava vendo, tem muito a ver com essa questão da constelação, porque a gente percebe nitidamente como eles vão trazendo padrões dos antepassados, de avós e pais, e assim, a história está se repetindo, a mesma, por exemplo, tem uma história específica lá de alcoolismo, né? O filho criticando o pai que é alcoólatra. E aí, o pai fica alcoólatra, abandona, o filho fica alcoólatra, abandona o pai, e o filho desse filho também é alcoólatra. E vai abandonar também. Exatamente. Então, e aí, se a gente vai fazer a constelação, nós vamos ver onde iniciou isso. Sim. Por que iniciou isso, né? Essa série é muito legal, viu? Chama Jesus. Tá no Vou dar uma Prime. olhada. É muito legal. Tem uma série, tá no Netflix, Natal 3x4. Mostra quando existem os segredos familiares, o que vai acontecendo com a família por causa desses segredos. E a repetição desses segredos, né? Até que precisa trazer. Legal. Esse This Is Us também fala disso, dos segredos. E fala do emaranhamento que você falou no início. É muito... Eu queria assistir. A Débora, lá quase deu um nó na minha cabeça. O tema é bem complexo mesmo. Mas é bem legal. A gente começa a entender, você começa a assistir filmes, e aí sim, se você já leu alguma coisa, Priscila tá falando quebra de padrão, exatamente. A gente rompe os padrões e às vezes você salva toda uma família que vem pra frente se você consegue quebrar o padrão aqui, né? Isso é muito legal. E também, Elaine, nós temos também, que da outra vez esqueci de falar, o que a gente chama exercício sistêmico ou mini constelação. Isso eu faço muito aqui e assim, é com tema determinado. Vamos supor, eu faço um exercício sistêmico para trabalhar relacionamentos. Não, nesse dia nós vamos fazer um exercício sistêmico. É uma mini constelação, é algo menor. Que muitas vezes só com exercício já é o suficiente, outras vezes se abre, dá o início, mas precisa da constelação tradicional. Entendi. Mas os exercícios sistêmicos também, eles trabalham com muita coisa. Dá para trabalhar muitos temas. Sim, tem bastante coisa mesmo. Quando eu fiz o curso, eu estava vendo, e são esses exercícios que eu gosto de trabalhar em psicoterapia. E é bem parecido com a regressão, a técnica. Nesse aspecto, porque você sabe quando eu estou em fase de preparação de um paciente para fazer regressão, às vezes aquele tema que ele quer trabalhar é resolvido somente durante a anamnese. A gente consegue resolver porque você vai tão fundo na anamnese, na entrevista, descobrindo, para quem não sabe o que é anamnese, é a investigação que a gente faz, né, de todos os pacientes para a gente entender como funciona o sistema dele. E dentro da regressão a gente faz a mesma coisa. E às vezes a gente consegue, na anamnese, resolver um tema problemático para a pessoa. É bem interessante isso também. Mas vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Gente, quem quiser fazer pergunta, quem está entrando agora, tem aí na página de vocês, no rodapé, tem um baralhinho com ponto de interrogação. Faça as perguntas ali e a gente vai acompanhando por ali, que é mais fácil, tá bom? Elaine, no meu hoje não está aparecendo esse ponto de interrogação. Não? Ué, que estranho. Hoje não. Da outra vez apareceu, hoje não está aparecendo. Não sei se das pessoas... Perguntar aí pro pessoal se está aparecendo, responder sim ou não, para a gente saber, né?
Pessoal, do lado do comentário que tem um ponto de interrogação. Vocês estão vendo? Vamos ver se o pessoal responde aí, se fala com a gente. Bom, mas vamos lá. Outra coisa que a gente começou a falar também na semana passada e ficou em dúvida para o povo foi a questão do amor interrompido. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, o amor interrompido é uma situação bem complicada quando acontece, porque ela vai comprometer a vida toda da pessoa. O amor interrompido é quando interrompe mesmo. Vamos supor, meu amor interrompido com a minha mãe vai interromper. Muitas pessoas, às vezes, vou dar um exemplo, ela tem a mãe como amiga, como uma colega, não consegue ver isso como mãe. E às vezes acha natural. E muitas vezes houve amor interrompido lá atrás. Então, um exemplo, eu tenho uma filhinha, bom, de 1 ano, 2 anos, não sei lá quanto tempo. E eu preciso fazer uma viagem, vou me ausentar, mas essa criança não consegue lidar com isso. E aí, para ela, é um abandono. Quando eu retorno, ela está neutra. Não faz festa, não faz nada. Eu peço um abraço, ela me dá um abraço. E aí, durante a minha viagem, ela não chorou, não reclamou. Aí todo mundo fala, que criança boazinha, né? Ela entendeu, a mamãe foi viajar e ela entendeu, ó, tá vendo? Não tá nem chorando. E quando volta também não faz escândalo nenhum. Aí é o problema. É amor interrompido. Entendi. Então, quando a gente... Às vezes as pessoas não têm noção. Elas esperam que isso é maturidade da criança. Não, é amor interrompido. E o amor interrompido, quando a gente vê isso numa constelação, nós vamos trabalhar para reconectar esse amor. E no amor interrompido, quando o representante do constelado e o representante dessa pessoa que ocorreu o amor interrompido começarem a se conectar, aí eu tiro o representante e coloco o constelado. E tem uma técnica que o Bert ensinou para reconectar. Também é bem forte isso. E olha, nossa, é fortíssima. Constelações que acontece isso, olha, o pessoal, quem está assistindo, é incrível, mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo, inclusive, é muito forte. Tem uma pergunta em cima disso aqui do professor José Augusto Rocha. Ele está aqui? Que bom. Tá. É uma dúvida que ele tem. Na constelação online ou física, o observador interfere no campo? Interfere, né? Isso eu sei que interfere. Então, depende, né? Porque às vezes o observador, ele interfere no sentido de, às vezes, ele misturar as coisas com ele e vir. Ele começar a passar mal, achar que foi capturado pelo sistema e não foi. Tanto é que muitas vezes nós precisamos tirar algum representante, que ele começa a misturar com a vida dele. Nós temos que retirar ele e colocar outro representante. Então ele pode interferir sim, quando ele mistura essas coisas. Porque já teve situação também de eu ser tirada porque eu estava sentindo que estava acontecendo e aí eu tive que sair também porque estava me afetando e afetando o campo. Quer dizer, em algumas situações pode, então, em outras não. Entendi. Professora Fátima Bandeira está perguntando como corrigir o ninho vazio. Então, o ninho vazio tem uma série de questões aí junto, né? Então, a pessoa vai ter que fazer a constelação para ver da onde vem isso. Por que ela está com o ninho vazio? Como que é a ligação dela com os filhos, com a vida dela própria, né? Então, ela vai ter que ver se isso... Porque muitas questões, dependendo da questão, nós vamos, antes de dar início a chamar os representantes, nós vamos ver se é sistêmico, se é físico ou se é emocional. Tá, então dependendo é importante deixar claro para o pessoal que antes de se fazer uma constelação, dependendo do tema, o constelador conversa em particular com o constelado.
É isso, né? E aí não. Não, na hora da constelação, dependendo do tema e do que o constelador sentir, eu vou pôr o tema, ou a pessoa apresenta a pessoa, e vou pôr o representante para sistema, problema físico e psicológico. Entendi. E aí eu vou ver. Porque se for físico, dá para ajudar, mas se for psicológico, já tem que ficar muito claro que a constelação podemos fazer, vai ajudar, mas vai ter que procurar tratamento específico para isso, que é a psicoterapia, né? Uhum. Então, o ninho vazio, ela vai ter que ver de onde está vindo isso. Porque na constelação não existe aquela coisa, a dor de estômago é igual de todo mundo. Então, não. Quando a gente vê o sistema, o ninho vazio pode estar, tem coisas de aborto, de crianças que nascem morto. Então, aí vai ter que ver de onde está isso. Entendi. Porque vai conseguir resolver, sim, isso sem dúvida. Mas eu não posso dizer... tem que ter uma investigação mais profunda até para verificar, né? Tem que abrir a constelação e ver de onde vem isso. Entendi. Tem duas perguntas aqui na interrogação, deixa eu ver. Deia Paiani, poderia falar sobre os pais adotivos? Tá, isso nós falamos na outra também, porque assim, é uma coisa muito complexa. Quando a gente fala de adoção, para começar, quando uma pessoa vai adotar uma criança, o ideal seria já fazer a constelação para ver se aquela criança é adotante ou não, porque às vezes ela já está no sistema onde ela vive, está adaptada. Às vezes ela não consegue sair do sistema dos pais. Então, quando você adota uma criança, é muito importante fazer a constelação, para que essa criança possa, porque essa criança traz o sistema dos pais, biológico, e ela vai entrar para o sistema dos pais adotivos. Então, na constelação, nós vamos pôr os pais biológicos para essa criança se despedir, fechar isso. Sem rancor, sem mágoa, tentar fazer de uma forma bem tranquila, para que essa criança possa ir para um novo sistema. Então, porque muitas vezes, a mesma coisa é pegar um óvulo, né? O óvulo tem um sistema. Entendi. O espermatozoide tem um sistema. É bem complexo. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Quando do Fórum Fábrica de Profissões, quando eu participo como representante e não constelada, eu consigo discernir, aparecendo a pergunta, o que é meu? Do que é meu e do que é constelado? É assim, você às vezes está assistindo uma constelação e não foi chamada para ser representante, mas você começa a sentir algo muito forte. Você começa, vamos supor, a sentir uma raiva, às vezes também sentir um mal-estar, tem vontade de deitar no chão. Sim. Então, aí você vai ver que isso é do constelado, mas às vezes você também consegue perceber que o que está sendo representado tem tudo a ver com você, mas o que você sente não é seu, mas você sabe que coincidiu. Eu lembro uma vez uma pessoa, ela pretendia viajar, até meu irmão mesmo, Ademar, ele estava pretendendo viajar, morar em outro estado. E ele foi numa constelação. E essa pessoa, o constelado, estava querendo mudar de profissão, mudar tudo. Escolheu ele para ser representante dele. Que interessante. Então, ele estava vivendo um conflito, porque ele queria mudar tudo, e essa pessoa também queria mudar tudo. E um não conhecia o outro, e ele escolheu ele para ser representante. Você consegue perceber. Muito agora, legal. É claro, é o que foi perguntado. Dependendo da pessoa, ela mistura. Ela mistura realmente ela com o que está acontecendo. E aí essa pessoa não pode ser representante. Como às vezes o representante ele não consegue sair da representação. Mas não é porque o sistema abriu e não fechou.
É porque ele pertence a ele também. Então a gente também tem que usar uma técnica para tirar ele. Apesar que o Bert não tirava não. O Bert, o problema é seu, você quer ficar, você fica. Entendi. Ele é muito mal. Não, a gente tira o Bert podia fazer isso, né? Entendi. A gente não vai fazer isso, né? Vamos lá, o professor José Augusto está perguntando, alienação parental pode provocar o amor interrompido? Quando um dos pais tem apenas o direito de visita e observa essa indiferença no tratamento da criança para com ele? Você está vendo a pergunta aí? Não, aqui eu não estou vendo. Eu vi a outra, mas essa eu não vi. Mas assim, o que acontece nesses casos? Toda vez que você tenta pôr um filho contra o pai ou a mãe, você pode ter certeza que no futuro essa criança vai para aquele com quem você tentou afastar. Vamos supor que eu tenho um filho e começo a falar mal do pai dele, faz com que ele tenha raiva, tudo isso, ele é criança. Mas mais para frente, ele vai, o Bert, em várias constelações, o Bert mostrou isso. Ele vai para o outro lado, porque ele precisa. Que coisa, então, a criança pode ficar no começo com raiva, sim, mas depois isso muda, mais para frente. Mesmo que for com raiva, mas a criança vai buscar o outro. Entendi. A Maiara Moura está perguntando, quando é recomendado usar essa técnica? Olha, eu até esses dias postei várias coisas que podemos constelar. Nós podemos constelar em tudo. Tudo mesmo. Só que assim, como eu já falei outra vez, a constelação não é um milagre. A constelação, ela vai abrir, você vai entender o que aconteceu. Então eu posso constelar uma doença, um estado emocional, psíquico, eu posso constelar uma herança, eu posso constelar um animal, vamos supor na minha casa, todos os animais têm a mesma doença, ou a minha ligação com o animal, casamento, relação com filhos, tudo. Só não é aconselhável casos psiquiátricos, ou a pessoa que tem caso psiquiátrico participar, mas um parente pode participar. Então, não tem contraindicação e tem indicação para tudo. Legal. Acho que qualquer problema você pode. Tem mais uma pergunta, uma dúvida de leigo. Por que procurar uma constelação? Acho que a Márcia acabou de responder isso agora, né? Mas eu vou complementar um pouco mais. Quando você faz uma constelação, tem uma coisa que é importantíssima. Você não trata só você. Você trata seus descendentes e seus ancestrais. Então, é muito rico fazer uma constelação. Porque se eu tenho na família, vamos supor, depressão. E eu também tenho depressão. Quando eu for me tratar na constelação, eu vou tratar o sistema. Eu e o sistema. Então, se eu tenho os filhos, sobrinhos, eu já estou também evitando para eles. E meus antepassados que tiveram, nós também vamos harmonizá-los. Então, a constelação é muito rica por isso. Você não faz só para você, você faz para o sistema. É uma coisa assim, não tem egoísmo na constelação. Na verdade, você acaba indiretamente ajudando uma pessoa também do seu sistema, né? Que no caso... Não, diretamente eu estou ajudando. E todos que estão participando, nós também ajudamos. Por isso que o Bert, ele sempre cobrou um valor único. E ele escolheu os constelados, porque ele sempre falou, todos são beneficiados, todos são constelados. Então o constelado pagava a mesma coisa que o representante na hora de participar. Sim, porque ele que escolhia, né, olhando. Entendi. É bem amplo isso, né? Bem profundo esse negócio de trabalhar com o sistema, né? O terapeuta mesmo, o constelador, tem que ficar muito atento a tudo, né? Você não pode distrair, né? Então, na constelação, você tem que aprender a entrar e a sair. E quando você entra, você tem que ser uma pessoa neutra, sem julgamentos, sem preconceitos,
E você vai respeitar o que o sistema traz e nunca julgar. Apareceu uma pessoa lá da família que matou vários. Eu não vou julgar essa pessoa, nós vamos ver o que podemos fazer. Que cura é essa? Compreender, né? Com amor, porque a constelação é amor. Sim. Sempre fala de amor, né? Há alguma ligação da constelação com a espiritualidade? Olha, a constelação é um campo que é aberto, usamos a física quântica, não tem nada de incorporação, porque para quem conhece a espiritualidade, quem conhece a incorporação, é diferente. É diferente. E muitos falam que é muito mais forte do que uma incorporação. As pessoas que trabalham com isso. Sim, eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu não tinha conhecimento algum mesmo. Eu fui assim de xereta, vamos ver o que é isso. Teve um momento que eu falei assim, isso daí tá parecendo sessão espírita, né? Eu achei que parecia. Mas depois parece você começa... um pouco. Hã? Parece. Olha logo, só que você olha, parece. Sim, sim. Mas depois você vai vendo as diferenças, né? Eu lembro que quando eu fui assistir uma constelação sua, depois disso eu fui acho que mais umas 2 ou 3, não sei. E aí eu cheguei no meu trabalho falando, né, tal, e aí 2 colegas ficaram assim curiosas. Uma delas, assim, acredita, né, acha legal. A outra, totalmente descrente de tudo. Mas ela falou, eu quero nesse negócio aí para ver. E foi muito interessante, porque ela só tava lá, tipo assim, o que tá acontecendo aí? Olhando, sabe quando você percebe que a pessoa tá desconfiada? E aí chamaram ela para participar de representante. Ela teve uma crise de choro, né? Aí quando saiu de lá, ela falou, o que é aquilo, Elaine? O que é aquilo? Eu não tinha nada que ver com a história. E me deu uma crise de choro, mas eu sabia que o choro não era meu, mas eu tinha que chorar. Mas ela chorou mesmo, ela ficou impressionadérrima, né, com o trabalho. Eu falei, então, é muito legal isso, para você ver como essa coisa da energia, que a gente falou lá no início, né, da reverberação, de você sentir a energia, é uma coisa interessante. Mas, Elaine, inclusive, no meu curso, aí a gente tem as constelações e é explicado tudo. Meu professor me escolheu e ele pediu para eu ser a minha representante. Eu quase surtei na hora, né? Falei, como assim? Como que eu vou me representar? Eu não vou conseguir. Nossa, a hora que começou realmente, eu não era aquela que estava ali. Porque é a alma, né? Vem o que está lá dentro, a alma, vem a minha energia que tem a ver com meus ancestrais, tudo. Aquela Márcia que estava ali, eu não faria o que ela fez ali. É interessante. Você perde o controle. Você perde. Eu fiquei impressionada. E foi uma constelação maravilhosa. A Vera tá falando assim, que ela a Vera trabalhou no colégio comigo, é uma coordenadora, né? A Vera falou assim que ela foi num congresso internacional, ela participou de uma constelação e ela achou que era uma sessão espírita. Que parece mesmo. Mas não é. Parece, não nem é. que parece né? Tem mais uma pergunta aqui. É justamente essa a minha preocupação, de misturar os conteúdos do sujeito. Não, mas não dá para misturar, Regiane. Não dá. Quer falar um pouco sobre isso, Márcia? Olha, não dá para misturar as coisas. Ela fala misturar religião com Não, acho que misturar os conteúdos. Quando ela está participando, saber que é uma coisa dela e saber que não é. Foi o exemplo que eu dei da minha colega, que eu levei lá. Ela falou, me deu uma crise de choro. Eu chorei muito, mas eu sabia que não era uma coisa minha. Isso porque ela era totalmente leiga na hora de participar. Regiane, te convido a participar de uma constelação com a Márcia. Estou convidando para participar comigo. Final de outubro vai ter, tá? Essa semana eu lanço a data. Demorei para voltar, porque agora dá para voltar, fazer a de grupo, presencial. É assim, eu quando estou representando, por mais que aquilo se pareça
com sintoma meu, ele é diferente, porque ele não é meu. Então, uma crise de choro minha, pessoal, da Márcia, é diferente da crise de choro de quem eu estou representando. Ninguém chora igual, ninguém pensa igual, né? Sim, sim. Então é igual às vezes, por isso que é ruim, às vezes eu posso falar para aquela pessoa, representa uma mãe, e aí a mãe olha para o filho, não sente amor, não sente nada, sente raiva, a pessoa assim, ela pode interferir. Como que a mãe não sente isso? A mãe tem que sentir, não. A mãe não precisa sentir isso, ela tá emaranhada. Então, nós não misturamos, nós podemos saber que alguma coisa parecida, mas e muitas vezes essa constelação fechada, você só vai saber que você representou alguém com o seu tema no final da constelação. É isso que é o mais interessante de tudo. Você está lá, você está participando. Eu convido a todos que estão aqui na sala que nunca participou de uma constelação, participe como observador. Você pode até ser escolhido como representante. Vai lá, só senta e veja. É legal você ir para você entender o que a gente está falando. É um processo muito forte. Eu já vi depoimentos de gente falando que ao participar como representante ou como somente observador, curou um problema pessoal. Só de participar da constelação do outro. Exatamente. Né? Então, assim, eu convido a todos a participar. Quem é de outro estado aí, tem algumas pessoas para a Márcia mesmo faz online, mas tem lugares que faz aí no estado de vocês ou faz online. Experimenta fazer uma dessa, uma constelação, para você entender como é isso. Às vezes está lá o representante participando e você só está observando ali sentada e você começa a sentir algumas coisas também. É muito interessante isso. É curativo, né? Que a gente pode falar assim, né, Márcia? E às vezes o que pode acontecer da pessoa dormir, ela simplesmente ela apaga durante uma constelação. Já vi isso também, aí, postar e apagar durante o trabalho. Mas o sistema precisa da energia daquela pessoa. Então, ela apagou, mas ela está atuando. Ela apagou mesmo para fornecer aquela energia, né? Limpa. E às vezes a gente sente, por isso que às vezes as pessoas confundem, porque às vezes você sente uma tensão, um clima tenso, pesado. Somente quando tem muitos mortos. Sente até. E aí, quando se harmoniza tudo, você vai vendo que às vezes parece que a sala até escurece, mas depois vai clareando, vai ficando tudo bem, que é onde a gente vê que a constelação está chegando no momento do término, começa a se harmonizar, começa todo mundo ficar em paz. Tem a história interessante que você falou a semana passada, mas você falou bem rapidinho, dos seus gatos, né? Que você gosta de gato e tal. Os gatos da Márcia, gente, participam ativamente das constelações dela. Né? Eles são representantes. Eles são representantes. E eu já constelei um gato, quando eu adotei um dos gatos, ele chegando, querendo ser o dono de tudo. Nossa, eu fiquei enlouquecida, não sabia o que eu fazia, de tanta confusão. Aí teve o dia da constelação, eu falei, gente, eu vou precisar fazer uma constelação, mas eu não falei para ninguém que era um deles. E constelei. E aí, quando a gente fala da ordem, né? O primeiro é o primeiro, os pais que criam o sistema. Depois dele vem os filhos, existe a ordem e o respeito, existem os direitos de cada um. E aí foi trabalhando, até que ele foi para o lugar dele, o último. Nossa, no mesmo dia foi outro clima. Acho que essa constelação eu estava, hein, Márcia? Você estava? Eu acho que essa estava, porque... E aí depois que eu falei para as pessoas que elas tinham representado o gato. Isso, aí eu falei, como assim? Era todo mundo gato ali, também representando gato. É verdade, eles foram ficando em ordem mesmo, e ali você encerrou e falou pra gente que você estava constelando o gato. Bem legal isso, é muito louco, né? Aí o pessoal fala, mas como é que o gato passa a informação? É decodificada a informação. Gente, e eles também participam também, eles ajudam na constelação. Sim, eu lembro que no dia que eu estava também, um dos gatos ficou na posição lá, ele assumiu, ele entrou dentro daquele sistema e ficou ali.
né, para resolver. Inclusive, gente, tem um vídeo no YouTube muito bacana, eu falei isso semana passada também, constelação com cavalos. Eu vi uma cena assim que eu fiquei até emocionada, porque cavalo já é um bicho lindo, né? E o cavalo, ele ajoelhou e reverenciou uma pessoa, uma moça que estava chorando muito na constelação. E ele foi até do lado, ele acalmou ela, ele chegou a deitar a cabeça, pôs a cabeça na perna dela. Isso eu vi no YouTube. Então, assim, é muito legal. Deus, se vocês têm dúvida, procura no YouTube também, tem uns vídeos bem bacanas de constelação com animais. E essa com cavalo é um senhor que tem um aras, acho que é no interior de São Paulo, é coisa de louco que aqueles cavalos fazem. Né? Os cavalos são os representantes, né? Bem legal isso. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Falta mais uns 10 minutinhos. Márcia, você quer falar mais alguma coisa assim que você julgue interessante, que você não falou da semana passada? Aquela pergunta que a pessoa fez, como eu sei que devo ser constelado ou não, também tem isso. Quando você, mesmo num processo terapêutico, que você está há muito tempo, já sabe qual é a problemática, se trabalha, tudo, e não consegue sair dali, muitas vezes é esse emaranhamento. Então, você não vai sair mesmo enquanto não resolver. E aí, se você faz uma constelação e abre, você vai ver que na psicoterapia aquilo começa a fluir. Por quê? Aí vai ser trabalhar o que você pegou nessa vida disso e está carregando. Mas, assim, aquela mala já não está mais com você. Então, você vai trabalhar o seu aqui agora mesmo. Aquilo foi resolvido. E também, às vezes, um relacionamento. Muitas vezes as pessoas... muita gente procura para ajudar na separação, na união. Às vezes o convívio com o parceiro é muito difícil. E aí, muitas vezes você vai ver que você está dificultando essa relação pelo que você traz do seu sistema, ou pelo que ele trouxe do sistema dele. Às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento com filhos. E isso é uma coisa bem interessante as pessoas saberem. Vamos supor que eu terminei um relacionamento, em que esse relacionamento, a pessoa sofreu muito, se sentiu lesada, sofreu, eu vou ficar presa a esse sistema. E essa pessoa tem filhos. E às vezes, a filha dele vai ter problema com a mãe, porque vamos supor que ele ficou gostando de mim ainda. A filha vai ter problema com a mãe porque ela está presa comigo. E a mãe vai ter problema com essa filha porque a mãe está vendo nessa filha a ex. E às vezes ela nem sabe que essa ex existiu. Então, muitas vezes, o problema com filhos é emaranhamento com parceiros anteriores. Bem enrolado isso também, né? Mas é muito bacana também, né? Porque a gente começa a ver que tudo pode ser resolvido. Sim, sim. Então, eu não preciso esconder a problemática, eu olhar para ela. E quem faz psicoterapia, é muito bacana quando o terapeuta pode ir assistir a constelação do paciente. Bem legal, você falou isso semana passada, bem achei bacana. bem legal também. O Adelino tá falando assim que adotou uma gatinha e a gatinha deu cria mais 3 gatos. Como é que ele faz para constelar? Ele quer constelar o que da gatinha? Então, ele falou assim que adotou uma gatinha e teve 3 gatinhos. Como é que ele faz para constelar? Basta saber quem trabalha, né? O constelador... porque assim... Como é que é? Não, tem constelador que não trabalha com a constelação de animais. Ah, entendi. Então ele tem Aí que pegar ver. Um constelador que trabalha com animais. Se ele não é de São Paulo, depois ele pode passar a pergunta e eu vejo no grupo que eu tenho, que tem os consteladores do Brasil todo, e aí eu vejo se tem alguém onde ele está que faz constelações de animais. Então, Adelina, anota o recado aí, qualquer coisa você pode mandar também uma mensagem para a Márcia, ela te ajuda, tá bom? A Fábrica de Profissões está perguntando quantas sessões são de constelação. Depende também, né? Não, essa é uma pergunta muito importante. Eu ia falar disso e tinha esquecido. Eu posso fazer quantas constelações eu quiser. Só que tem o seguinte, eu faço uma constelação esse mês. E essa imagem da constelação vai ficar.
Enquanto essas imagens estiverem fortes, estiverem atuando, eu não posso fazer outra. Entendi. Porque às vezes você faz uma constelação, você fica vendo o que aconteceu na constelação, você fica sentindo, aquilo fica... Então eu não estou preparada para outra constelação. Agora, a hora que isso... eu posso fazer outra. Eu já fiz diversas, né? Mas eu tenho que respeitar isso. Ok. O professor Zé Augusto está falando assim, complementando a pergunta da Vera sobre parecer ser espírita. Podemos avaliar que muitos representantes, ao atuarem, ou seja, atuam no consciente e para o leigo que não observa isso, pensa ser um transe? Muitos pensam que é uma incorporação, que é um transe, e não é. Ok. Porque a pessoa está consciente, porque eu posso chegar... quando eu vou fazer uma pergunta, muitas vezes, eu vou fazer a pergunta assim, eu vou perguntar e você veja se é verdadeiro. Se for verdadeiro, você repete. Se não for, você não repete. Então eu posso falar para o representante, fala para tal pessoa, sinto muito. Se for verdadeiro, o representante vê que não é verdadeiro, aí ele vai falar, não é verdadeiro. Eu já vi isso também. Então eu vou usar outras frases para chegar a essa. Entendi. A Regiane está perguntando, como assim imagem, as imagens? As imagens do processo, você fica vendo às vezes o que aconteceu na sua constelação, a ação dos representantes, e também você vai ficar com aquilo dentro de você. Mas a imagem da constelação fica muito forte, a representação das pessoas fica muito forte na mente. A Janice está falando assim, constelar o nome é bom? Excelente. Eu tenho tido muito retorno. Esse é um encontro que eu faço várias vezes ao ano. Esse está dentro dos exercícios sistêmicos. Nós vamos harmonizar o nome. Então, quem tem apelido, quando você tira o nome, põe nome de cônjuge. Quando falta um nome, às vezes a pessoa não tem o nome da mãe, que é a maioria das vezes que acontece. Então, precisa integrar tudo. Né? Aí você tem que integrar e tem que pôr a ordem. Entendi. Tem que pôr na ordem. E é muito interessante, conforme vai acontecendo, as pessoas representantes do nome vão se colocando na ordem certa. E é claro, às vezes não consegue, por quê? Porque tem um emaranhamento grande aí, que aí precisa ir para a constelação tradicional. Mas a de nome é linda essa constelação, porque você vai pôr o seu nome... A do nome eu não sabia. Poucas pessoas conhecem. Você sabe que teve uma vez uma constelação que eu fiz, quando eu vi a pessoa que apareceu aqui, só tinha constelador. Porque é pouco conhecida. Nossa, acho que eu tenho um monte de tema para trabalhar em constelação, viu? Essa para mim foi todo mundo tem, é incrível. Muito legal. E é interessante, né? Porque se você perceber, as ciências, elas se unem, né? Porque tem, no nome também tem a questão da numerologia, tem a própria questão a psicogenealogia. Nossa. A psicogenealogia estuda a decodificação dos nomes. Muito legal isso, é bom a gente saber. Agora, na constelação, nós colocamos na ordem. Entendi. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Fábrica de Profissões, tá mandando pergunta, hein, Rê? Padrões e doenças também pesam? Pesam, né? É o que mais se constela. Isso aí eu sei. Padrão de doença é bem interessante. Dá tempo de eu falar sobre uma constelação rapidinho? Pô, acho que temos 5 minutos ainda. Acho que dá para você falar. Deixa eu só falar que eu fiquei sabendo essa semana. E eu falei para as pessoas que eu ia falar hoje aqui. Tá, inclusive, elas falaram que estariam aí. Foram em março, 2 pessoas vieram constelar dificuldade na empresa. As 2 trabalham na mesma empresa. E há muito tempo. E na constelação delas apareceu a problemática da empresa. E cada uma apareceu uma parte da problemática.
e uma empresa muito tradicional, muito rígida. E aí, para ela se harmonizar, ele foi trabalhar na problemática da empresa. Em maio, a empresa era outra. A empresa mudou de lugares, demitiu pessoas, mudou de cargo as pessoas. Se transformou a empresa. Que legal isso, hein? É muito louco, né? Você vê, elas trabalharam, para aí dá para ver o quanto a constelação não é única, não é só para você. Sim. A pessoa veio trabalhar, a dificuldade dela na empresa, ela acabou contribuindo para o equilíbrio da empresa. Porque se a gente também acredita que tudo que a gente conhece as pessoas, a gente está nas situações, porque própria vida nos levou a isso, não é por acaso, né? Olha que trabalho, se faz um trabalho numa empresa, todo mundo está ali naquela empresa, é porque tem alguma coisa de ligação com essas pessoas. Sim. E você mexe com todo mundo, né? Exatamente, foram demitidos e foram admitidos. Nossa, muito louco isso. Mas boa energia. Olha, Muda energia, né? nossa, mudou completamente. Nossa, muito É legal. outra empresa. Que legal, que legal. Bom, Márcia, acho que nosso horário já está aqui batendo, né? Eu fico preocupada do Instagram desligar a gente aqui. O papo hoje foi Sim. bem gostoso, foi bem interessante, acho que foi esclarecedor. Para quem está aí na sala, acho que foi esclarecedor, né? A gente tentou falar de uma forma simples para todo mundo entender. Quem não tinha entendido, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou também, pode passar aí mensagem para a Márcia, né? A Márcia, o Instagram dela é _, Márcia Galindo, né? E o meu é esse aqui. Sim. Que vocês estão. Se precisar de alguma coisa, é só mandar perguntas aí. Sim, com certeza. Márcia faz constelação online. Eu também trabalho online com psicoterapia, com regressão. Então, assim, estamos à disposição. Ô Vera, pode se aprofundar no assunto que você vai gostar, com certeza, viu? E, gente, muito obrigado novamente pela participação de todos. Teve uma audiência bem legal hoje também, como a semana passada. Márcia, obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite, por todos que estão presentes. Estou muito feliz de poder colaborar com isso. E podemos pensar mais assuntos aí para a gente conversar e fazer uma live, um bate-papo bem gostoso. Passou hiper rápido, né? Porque a gente com certeza tem um bate-papo gostoso, voa. Pessoal, boa noite, obrigada a todos e até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, Márcia, brigadão, viu? Obrigada eu, boa noite para todos. Tchau.